Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 23 minutos e o Justiça Agora está no ar. Quinta-feira também é dia de sessão do Supremo Tribunal Federal e vamos direto ao vivo falar com a repórter Carla Lucena, que traz os destaques do julgamento sobre a venda de estatais pelo governo sem aval do Poder Legislativo. Não é isso mesmo, Carla? Boa tarde. É isso mesmo, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E olha só para a gente lembrar, o julgamento sobre este caso terminou ontem empatado em 2-2. Os ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin votaram para que haja, sim, a obrigatoriedade do aval do Poder Legislativo e ainda que a venda dessas ações deve passar por um processo licitatório. E os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes votaram que há necessidade de uma lei específica para vender a chamada empresa mãe, mas para as chamadas subsidiárias não havia essa necessidade de lei e nem de procedimento licitatório. Hoje, a primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela, de certa forma, abriu uma terceira vertente. Ela diz que há, sim, necessidade, então, de uma lei específica para vender as estatais à empresa mãe, mas que isso não se reflete nas subsidiárias e indicou ainda que a venda das ações às subsidiárias deve passar, sim, por algum tipo de processo licitatório. A ministra Rosa Weber votou em seguida. Ela seguiu o ministro Ricardo Lewandowski em relação à necessidade de aval do Congresso do Poder Legislativo para a venda dessas estatais. Sobre as subsidiárias, ela disse que seria suficiente aí uma lei genérica falando sobre essa venda e disse que havia necessidade de ter algum tipo de concorrência na hora de vender essas subsidiárias. Vamos então ouvir 2 trechos dos votos das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Eu não referendo a parte que se refere à necessidade de autorização para criar e para alienar o controle acionário das subsidiárias coligadas ou controladas, aplicando-se a estes o mesmo entendimento firmado no precedente do Supremo Tribunal Federal, basicamente a ação direta de inconstitucionalidade 1649. E na esteira, enfatizando ainda uma vez, de cujo resultado se adotaram as práticas administrativas que têm prevalecido nestas duas últimas décadas. O legislador deve reconhecer a existência de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo para autorizar a instituição de empresa estatal matriz ou a criação de subsidiária, deve ele também admitir, ainda que de modo genérico, no caso das subsidiárias ou controladas, a insubsistência das razões que levaram o Estado a promover a exploração direta da atividade econômica e, por isso, partir para a extinção, inclusive com alienação do controle acionário. E mais um ministro que votou nessa primeira parte da sessão foi o ministro Luiz Fux. Ele decidiu acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não há necessidade de lei específica para vender as subsidiárias e nem de processo licitatório. Ele disse, inclusive, que agora os tempos são outros e que a economia do país exige essa flexibilidade para as estatais do país. O julgamento sobre este caso ele volta daqui a pouco após o intervalo. Vamos ter os votos dos demais ministros, iniciando pelo voto do ministro Gilmar Mendes. E a cobertura completa da sessão de hoje você acompanha no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, William. Ok, Carla, muito obrigado. Magistrados, defensores públicos e membros da Segurança Pública do Rio Grande do Sul se reuniram no início desta tarde com o objetivo de buscar soluções para a crise prisional no Estado. A primeira reunião, que ocorreu na semana passada, durou mais de 5 horas e foi coordenada pela desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. A magistrada é relatora do habeas corpus coletivo, em que a Defensoria Pública contesta a permanência de presos em viaturas e delegacias de polícia. Problemas pontuais sobre a questão foram debatidos em um segundo encontro que ocorreu na última segunda-feira. A Justiça do Rio de Janeiro realiza na tarde de hoje uma audiência para avaliar o pedido de reabrir a Avenida Niemeyer, no Rio, interditada há uma semana por determinação judicial.
O pedido de reabertura é da própria Prefeitura do Rio. Segundo o recurso, já foram tomadas todas as medidas de recuperação das áreas com risco de deslizamento. Além disso, foi apresentado um laudo técnico que comprovaria a segurança do local. A Avenida Niemeyer foi fechada no dia 28 de maio por decisão judicial, atendendo a pedido do Ministério Público, que apontou risco aos motoristas que passam pela via. Ela é o principal ponto de ligação entre as zonas oeste e sul da cidade do Rio de Janeiro. O Justiça agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.